Fala rapaziada, eu sou o Beliene e esse é mais um vídeo do React de Nerd. E hoje a gente vai assistir ao vídeo Qual a verdadeira força de Zabuza? Cara, tô vendo muita gente lá no TikTok falar mal do Zabuza, que o Zabuza é fraco, que o Zabuza só conseguiu dar dentro com o Kakashi porque o Kakashi estava enferrujado, que o Zabuza não sola ninguém e que passou mal pra Genin. Então hoje a gente vai assistir o vídeo do Mano Senin sobre qual é a verdadeira força do Zabuza. Então, de primeira, rapaziada, já peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, compartilhar e dar uma olhada aí na descrição que tem o vídeo original do Mano Senin. Dá uma força para ele lá e também segue e se inscreve no canal dele. Fechou? Então vamos embora pro vídeo. Qual a verdadeira força de Zabuza? Vamos O assistir. arco do País das Ondas se destaca como um dos mais memoráveis de todo o Naruto clássico. Foi ali que a gente viu pela primeira vez o time 7 enfrentando uma ameaça real em batalhas de vida ou morte contra ninjas como Haku Verdade. e, claro, o vilão principal daquele arco, Zabuza Momochi. Mas isso nos leva a uma pergunta que muitos fãs se fazem até hoje. Qual era a verdadeira força do Zabuza? Afinal, ele foi um dos 7 espadachins da névoa e deu um trabalho absurdo para o Kakashi. Todo mundo esquece disso. O pessoal fala, ah, não, porque o Zabuza. A primeira coisa que a gente tem que entender é o salto de poder que acontece em Naruto é muito grande, mas o Zabuza tá morto. Então você querer comparar o que você vê, o que o Kakashi se tornou, o que o Naruto se tornou, e olhar pro Zabuza que morreu é muito complicado. Mas a gente esquece do que vem antes do Zabuza. O Zabuza faz um ataque na vila, ele tenta matar um Kage, sabe? Ele se torna um dos 7 espadachins da névoa, que era um dos grupos mais fortes ali entre a terceira e a segunda guerra ninja. Então o pessoal se esquece de coisas muito importantes sobre o Zabuza. Mas depois disso, ele meio que some da história. Bem, Pois como é. tudo em Naruto, existem as informações que a história nos dá e as teorias que a gente pode criar. Neste vídeo, vamos Verdade. abordar tudo isso para finalmente responder quão forte era Zabuza Momochi. Mas antes de mergulharmos nessa análise, já confere se você está inscrito no canal. Dá um e like no deixa canal do aquele amigo lá, hein? para fortalecer. E antes de começar a análise, tem um detalhe que talvez te surpreenda, porque na boa, me surpreendeu muito quando eu fui pesquisar para esse roteiro. Apesar de ser super icônico, o Zabuza quase Maneiro, eu tenho o 2. Agora, esse volume 3 aí. Tem o volume 3? Tem o volume 3. Tem o volume 1, 2 e 4. Muito maneiro essas capas aí, cara. A capa do 4 é linda demais. não aparece na história. É sério, ele só dá as caras em uns 4 volumes do mangá. E a maior parte do tempo de tela dele nem é ele lutando, e sim o Haku contra o Naruto e o Sasuke. Verdade. E o mais doido é que, mesmo na grande revanche contra o Kakashi, O Zabuza aparece mais no primeiro embate que ele tem com o Kakashi do que a sequência de episódios lá da ponte, né? o Zabuza não usa nenhum jutsu novo. É basicamente um repeteco do que a gente já tinha visto na primeira luta. No Verdade. volume 55, vemos a sua participação na Quarta Grande Guerra, quando o Kabuto o revive como Edo Tensei. E, pra ser sincero, foi bem decepcionante. Ele é derrotado de uma forma muito rápida, mas muito rápida mesmo. Na prática, ele só usa a sua famosa técnica de ocultação na névoa, troca alguns golpes com o Kakashi, mas não acerta um ataque sequer. Logo Mas eu acho que faz sentido, porque aí a gente já não tá mais falando de um Kakashi enferrujado, a gente tá falando do Kakashi no auge, tá? Na guerra a gente vê o auge do poder do Kakashi. Então aí, nesse momento, realmente o Zabuza já não se equipara ao Kakashi. em seguida, ele já é selado e praticamente esquecido pelo resto da guerra. A luta principal dele acontece logo no comecinho do mangá, lá pelo volume 2. E na boa, é uma luta bem curta que dura só uns 3 capítulos. Ou seja, Verdade. a gente não tem muito material para analisar, o que torna essa missão de descobrir a força Não temos flashbacks também dos Zabuza, né? Não temos muito. A obra faz isso o tempo inteiro, mas a gente não tem flashbacks dos Zabuza, de lutas dele, nem nada do tipo.
dele ainda mais interessante. E na boa, o Zabuza é totalmente intimidador nesse período do confronto. A Verdade. gente não pode discutir os motivos, mas o fato é um só. Ele basicamente venceu o Kakashi ali. Se não fosse a interferência do Naruto e do Sasuke, é quase certeza que tanto o Kakashi quanto o Tazuna teriam morrido naquele momento. E isso é um feito absurdo. Tem que tomar cuidado aqui, porque esse papo de mudar um detalhe e não mudar o contexto é complicado. O Kakashi só é preso, só se deixa ser preso porque ele tá preocupado com o time 7 e com o Tazuna. Talvez se fosse só o Kakashi e o Tazuna, fosse um pouco diferente. Não sei se existiria também esse contexto de ter uma missão só com o Jounin. Mas entender que se fosse uma luta sem o contexto da missão, não tem como concluir que o Zabuza conseguiria prender o Kakashi e levaria todo esse problema pro Kakashi. Porque aí o Kakashi estaria sozinho lutando só pela vida dele. Porque estamos falando do Kakashi Hatake. Claro, esse ainda não é o Kakashi do auge. Ele era bem Exatamente. mais fraco do que o que a gente vê no futuro. Mas mesmo Ele- assim, o Zabuza, o O Kakashi não era fraco. Ele era preguiçoso. O Kakashi não é fraco desde que ele se torna um Genin, desde que ele se torna um Chunin. Desde que ele entra no Ambu, o Kakashi não é fraco há muito tempo. A questão é que aí, nesse momento, ele tá, depois de tanto trauma, fora de serviço. Ele não tá fazendo missões, ele ficou anos só tentando formar uma equipe. superou e o prendeu na prisão de água com uma facilidade assustadora. Só que no momento Porque ele tava em que tentando o Kakashi proteger. se liberta da prisão de água, o jogo vira e o Zabuza é derrotado bem rápido. E pra ser justo, a culpa não é nem de falta de poder, mas sim o choque de lutar contra os poderes bizarros do Sharingan. A gente consegue ver o Zabuza começando a surtar. Ele simplesmente não consegue entender o que está Entra em choque. acontecendo. E Ele entra foi em essa choque. confusão mental, provavelmente com um pouco de genjutsu no meio, que o impediu de usar seu jutsu do grande vórtice. Antes que ele pudesse reagir, o Kakashi já tinha copiado e usado a técnica contra ele. Essa desculpa do Sharingan deixa a derrota do Zabuza um pouco menos vergonhosa, mas ainda nos deixa com um problema. A gente tem que analisar o poder dele com base em uma única luta que foi bem curta, mas mesmo só com essa luta como base, já dá para arte dizer maneira, que né? o Zabuza era sim muito poderoso. Ele não era absurdamente forte, claro. Não dá para comparar ele com os membros da Akatsuki, por exemplo, mas na boa, Talvez dê pra comparar com alguns, não todos. o cara merece muito crédito pelo estrago que ele fez. Vale lembrar que depois da luta contra o Zabuza, o Kakashi ficou quase uma Fica mal. semana de cama. E a gente mal. precisa lembrar que o Kakashi, mesmo no clássico, não era um ninja qualquer. O próprio Jiraiya, durante a busca pela Tsunade, admite que o Kakashi já era o candidato perfeito para se tornar Hokage. Então, Por isso que eu se falei o que ele não era Zabuza fraco. conseguiu lutar de igual para igual com o futuro Hokage e até superou no primeiro encontro, a gente pode concluir com segurança que ele estava no mínimo no topo do nível Jounin ou em algum lugar no degrau mais baixo do nível Kage. E na boa, a gente tem que lembrar que Aí, aqui, talvez eu não concorde tanto. Eu acho que o Zabuza tá ali num bom nível Jounin. Ali no nível de Asuma, Kurenai, dos Jounins mais padrões da Vila da Folha. Dizer que ele tá num nível baixo de Kage é elevar ele demais. Eu acredito. o Zabuza fazia parte de uma elite. Ele era um dos 7 espadachins da névoa. E não Verdade. era de qualquer geração, não. Era daquela que todo mundo diz que foi a mais forte de todas. Um detalhe interessante é que a sua espada, a Kubikuribochu, pertencia antes a Juzo Biwa, que chegou a ser parceiro do Itachi Nakatsuki. A história nunca explica como o Zabuza obteve a lâmina. Se foi por herança ou
venceu em combate. O que sabemos é que foi com Oh, ela que ele se verdade, tornou um legal dos isso aí, 7 hein? espadachins. Mas o Zabuza era ambicioso e tentou um golpe de estado para assassinar o quarto Mizukage, Yagura. Porém, sua tentativa falhou. Por causa desse fracasso, ele precisou fugir, tornando-se um ninja renegado e mercenário. Ele não deixou os 7 espadachins por fraqueza, e sim por sua ambição frustrada de tomar o poder. E aqui temos uma conexão interessante. A geração de espadachins anterior a de Zabuza, aquela que o Maito Dai enfrentou, também era tida como lendária. Caso você queira saber a história de como o pai do Gai sozinho aniquilou mais da metade desse outro grupo de Um espadachins, vídeo maneiro pra gente já assistir, hein? temos um vídeo sobre isso aqui no vídeo canal. maneiro pra gente Vale assistir. muito a pena conferir. Fora das lutas, existem outros fatores que indicam o quão poderoso Zabuza poderia ser. O principal exemplo é uma história confirmada tanto por ele quanto por Kakashi sobre o exame de graduação na Academia da Névoa. Mais um Nesse detalhe que evento, todo mundo esquece. Zabuza massacrou todos os outros alunos, eliminando mais de 100 candidatos a Genin. Ele fez isso praticamente sem motivo, pois a regra era derrotar apenas um oponente, mas ele decidiu matar todos, essencialmente por prazer. E esse feito diz mais sobre o potencial absurdo que o Zabuza tinha do que sobre o poder final dele, mas ainda assim é algo impressionante. Pensa comigo, você consegue imaginar algum Genin de Konoha fazendo algo parecido? Na boa, Não mesmo. eu não consigo. Na verdade, se a gente parar pra pensar em toda a história de Naruto clássico e Shippuden, o único Genin que talvez tivesse a frieza e o poder para fazer um estrago desses seria o Gaara. Outro exemplo. Eu acho que nem o Gaara, tá? Porque a gente já viu claramente. Talvez se o Gaara, como os Genins da areia, talvez ele conseguisse. Agora a gente vê claramente que mesmo o Gaara, com todo esse poder, com toda essa frieza, ele teria muitos problemas com vários Genins da Vila da Folha. Então acho que nem o Gaara conseguiria. Exemplo disso acontece durante o ataque do Sasuke à reunião dos Kages. Vemos o Chojuro, o futuro Mizukage, visivelmente abalado só com a ideia de enfrentar o Sasuke. A única justificativa para esse medo é o fato de que o Sasuke era do time que venceu o Zabuza. E embora isso não seja uma prova direta de poder, mostra que a reputação do Zabuza respeito, era gigantesca e muito difundida. O fato de um dos assessores da Mizukage ter medo de lutar com alguém apenas porque essa pessoa fazia parte de um time que venceu o Zabuza, quero muito dizer, tempo atrás. isso meio que fala por si só. É claro que existe a possibilidade de a fama de Zabuza ser maior do que sua força real, mas isso não significa que devemos ignorar completamente esse fato. É algo que definitivamente merece ser mencionado, mesmo que seja apenas como um detalhe adicional na nossa análise. Depois disso tudo, fica claro que é um pouco difícil de definir o nível exato de poder do Zabuza. Porém, na minha opinião, ele ainda está um degrau abaixo do Kakashi do clássico. Não acredito que essa seja uma afirmação polêmica. Afinal, ele perdeu as duas lutas que teve contra o Kakashi. No entanto, como estamos falando de um ninja do calibre do Kakashi, ser derrotado por ele não é demérito nenhum para o Zabuza. E para finalizar, quero deixar uma última observação sobre o Zabuza. A questão aqui não é se ele era fraco, mas sim que ele era um ninja na mais pura essência da palavra. Ele era um assassino e um mestre da ocultação. Seu estilo de luta era de um shinobi clássico, focado na furtividade e não na troca de golpes exagerados e super poderosos que vemos em outros personagens de Naruto. Por isso, mesmo que ele não tenha jutsus de grande escala e destruição em massa, é impossível não respeitar as habilidades dele como verdadeiro mestre da arte do assassinato silencioso. Na minha opinião, ele está no topo do ranking Jonin, talvez até beirando o nível mais baixo topo do ranking Jonin. Eu acho que ali o ranking Jonin ele tá bem. E dedicação, ele certamente
certamente teria o potencial para se tornar Mizukage, embora eu não duvide sei. que ele alcançaria o patamar dos mais poderosos que já tiveram esse título. Esse vídeo talvez tenha sido um pouco mais curto, pois, como eu falei, não existe tanto material assim sobre o Zabuza, mas eu achei que seria legal falar um pouco de um personagem que acabou sendo esquecido por muitos. Se tiverem algum pedido ou pergunta, deixem aqui nos comentários que eu leio tudo. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que a gente pode concluir da seguinte forma: Zabuza, de longe, era um ninja fraco. Eu acho que as pessoas tentam dizer isso. Ah, é fraco porque ele perdeu pro Kakashi enferrujado. Eu acho que o Zabuza era um ninja muito forte. O problema é que o Kakashi, mesmo estando enferrujado, também era um ninja muito forte. Mais forte que os demais. A gente não pode esquecer que Kakashi é um dos grandes prodígios. Então, é igual você pegar o Madara, colocar ele enferrujado e achar que porque perdeu pro Madara o cara se torna fraco. Não, mano. Kakashi ainda era um grande prodígio. Então eu acho que o Zabuza é muito forte. Tinha um potencial muito grande. Eu acho que ele poderia ter ficado vivo e sido trabalhado ao longo ali com os vilões do anime. Mas as perdas dele não transformam ele num ninja fraco, eu tenho certeza disso. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se vocês concordam, se vocês discordam, quem acha aí que o Zabuza tá em nível de Kage ou tá em nível de Jounin. E amanhã a gente já tem mais um vídeo. Outra coisa, esses vídeos são reagidos lá na live, estamos em live agora, inclusive. Então, se você quer reagir junto com a gente, deixar suas ideias, seus comentários, cola lá na live todos os dias a partir das 18 horas que a gente assiste junto. Fechou? É isso, rapaziada. Conto com o apoio de vocês. Valeu e falou!